Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza aí? Hoje nós vamos gravar, né, mais uma aula aí. Hoje é a nossa web aula 11 de Sociologia, que vai ter o tema Sociologia e Violência, a violência do Estado, sinceramente. Mas nós vamos falar em algo específico, né? Vai ser várias aulas sobre a violência do Estado. Hoje nós vamos trabalhar sobre um autor específico chamado Norbert Elias e o tema que ele trabalha se chama Processo Civilizador, que está na sua apostila. Lembrando que todos os textos que estão nesses slides eu tirei da apostila de vocês, então vocês podem pegar a sua apostila lá na página 6 e acompanhar comigo aí na nossa aula de hoje, né? Outra coisa que eu gostaria de falar, né? Hoje, como vocês podem ver aí, estou num cenário um pouco diferente aí, né? Mudei um pouquinho aí o local onde estou gravando minhas aulas. Desculpa. Vamos ver, né? Vamos fazer uma coisa bem legal e um pouco diferente aí. Estou usando dialecto também, né? Para ficar mais bonita aí, né? Também na nossa aula de hoje aí. Beleza, povo? Então vamos começar aí sem mais delongas. Vamos conversar sobre Sociologia da Violência, o processo civilizador de Norbert Elias, né? Do tema Violência do Estado aí. Beleza, povo? Então vamos lá. Ali eu vou seguir o texto, né? Vou ler o texto um pouco com vocês, para a gente poder teorizar, né? Essa ideia que o Norbert Elias está trabalhando com a gente, né? Mas antes de nós entrarmos no texto do Norbert Elias, nós temos que lembrar um pouquinho do que falamos nas últimas aulas sobre a questão do monopólio da violência do Estado lá do Max Weber. Então, a gente precisa relembrar um pouquinho sobre essa questão de Weber para podermos entender o que o Norbert Elias está querendo nos dizer. Então, funciona assim. O Max Weber ele diz que o Estado possui o monopólio do uso da força, né, da violência, no caso. Que o Estado ele precisa ter, né, essa força, essa violência aí, para, digamos, orientar a sociedade como um todo. Né? É claro que existem muitas discussões por trás disso na lógica da utilização, né, que o Estado faz dessa força, de como que ele usa isso. Mas o Weber diz que ele tem esse monopólio do uso da força, da violência, né, para manter a sociedade, digamos assim. Né? Então, essa violência, e a única violência, né, que o Weber diz, que esse monopólio da violência, o Weber vai dizer então que é um monopólio legítimo, ou seja, o Estado é o único que pode promover violência caso ele precise, caso ele julgue necessário. Né? Lembrando que a gente trabalhou nas últimas aulas que violência ela pode ter vários sentidos. Né? Ela não é só uma violência física, mas ela pode ser uma violência estrutural, uma violência cultural, uma violência ideológica, uma violência verbal, né? Enfim, existem vários tipos de violência necessariamente que a gente trabalha dentro da sociologia. O sociólogo Norbert Elias, então, ele vai trabalhar o conceito de processo civilizador. É algo que a gente tem que aprender bastante sobre essa questão. Né? Então, acontece. O sociólogo alemão Norbert Elias aponta que, conforme o Estado moderno assumia, desculpa, o monopólio da força legítima, também contribuía para a diminuição drástica nos índices de violência da sociedade ocidental. Né? Por que ele contribui com isso? Porque agora você não precisa mais fazer justiça com as próprias mãos. Né? Então, quando o Estado toma para ele a violência, então você acaba orientando, né, esse Estado aí. Aliás, o Estado acaba orientando, né, a violência estrutural para ele manter a sociedade civilizada, digamos assim, que é o que vai ser escrito no texto ali. Ele diz assim, ó, ele fala assim, isso tudo porque, ao concentrar no monopólio da força, o Estado impedia que as pessoas recorressem à violência como forma de resolução dos conflitos particulares, que é uma questão que eu terminei a aula de vocês na semana passada, no sentido de entender que quando você sofre uma violência na sociedade, você não pode recorrer aos seus próprios meios necessariamente. Você tem que buscá-los dentro do Estado, dentro do processo jurídico, dentro da lei necessariamente. Se você precisar de uma proteção de segurança, você tem que necessariamente buscar no Estado isso, que no caso seria a polícia, né? Um aparelho, né, repressivo do Estado aí,
que serve para manter a segurança da sociedade. Isso que dá de encontro, então, né? Isso que nos remete a pensar na violência legítima lá do monopólio da violência do Estado. Então, a polícia ela é um instrumento de monopólio da violência também porque ela representa o Estado. Então, a polícia é uma coisa que nós vamos falar aí nas próximas aulas, né? Porque ela faz esse trabalho necessariamente. Né? Aí ele diz o seguinte ali então, né? O Estado impedir que, enfim, né? No texto diz que o Estado impede as pessoas de conhecer suas próprias resoluções particulares necessariamente. Então, basicamente é isso. Então, você tem que buscar lá no Estado a sua defesa necessariamente, né? Então, uma coisa que me questionaram bastante, foi no sentido professor, mas então quando o cidadão age então como legítima defesa necessariamente, né? A interpretação se foi legítima defesa ou não também está no Estado, porque ele tem um monopólio jurídico também da lei, né? Então, por mais que nós entendemos como às vezes como mais satisfatório você ir lá e fazer sua justiça, às vezes, né, às vezes é revoltante você quer ir lá e resolver o problema porque o Estado pode ser ineficiente nesse sentido também, e fazer justiça com as próprias mãos não pode, né? Você tem que ir para o Estado para fazer isso. Então esse é o início do processo civilizador que Norbert Elias pauta em seu livro aí. Então ali eu coloquei para vocês uma imagem de quem é o Norbert Elias, né? Um sociólogo alemão aí. E aí temos um textinho que podemos teorizar nesse sentido, que ele fala assim, ó: diante de tal situação, de modo gradativo, os indivíduos começaram a refrear seus impulsos e emoções por meio da aprendizagem do autocontrole e da internalização dos comportamentos menos agressivos. Essas transformações a martiria denomina processo civilizador, ou seja, né? Então, quando as pessoas começaram a jogar para o Estado a responsabilidade, quando as pessoas começaram a ver que o Estado pode fazer a segurança, então elas acabam então tendo o seu autocontrole, não fazendo justiça com as suas próprias mãos. E aí essa situação de não fazer justiça com as próprias mãos é o que nos leva a nos tornarmos civilizados necessariamente. A civilização é você não ser mais agressivo, você ser mais humano, você não fazer mais violência, porque você não precisa fazer isso. E se você fizer, você tem alguém para te defender também. Então não há necessidade de você fazer. Teoricamente, basicamente é isso que a gente pensa, né? É óbvio que numa sociedade que a gente vive, a violência ela é algo intrínseca a nós, né? Então ela acaba aparecendo, mesmo as pessoas estando no processo civilizador necessariamente. E aí que é a grande discussão da sociologia no sentido se existe ou não violência. Na verdade, a violência ela existe, né? Só que ela tenta ser combatida pelo Estado necessariamente, mas os indivíduos também fazem violência. Então existe aí os dois meios, né, para a gente teorizar. Então, o que acontece? Ali ele diz o seguinte, então: para ele, nem sempre fomos dóceis e gentis. Se pudéssemos ser transportados para o período medieval, provavelmente ficaríamos surpresos com a violência em alguns lugares. Né? Afinal, não existiam instituições punitivas que impedissem atrocidades como saques, estupros e assassinatos. Além disso, era comum o uso de medidas como marcar a pele de rosto com ferro quente ou ainda cortar partes do corpo, como a orelha e o nariz, para que todos pudessem identificar o criminoso. Então, existiam punições que a própria população faz, que é extremos, no caso, quando você tem um ato de violência, né? Nós tivemos vários períodos da sociedade onde o Estado não queria ter essa centralização. Não é que não queria, eles não teriam tanto essa centralização da violência, né, e jogavam para a sociedade resolver isso aí. E aí é claro que a sociedade se tornava muito mais violenta, muito, né, difícil de se viver, como a gente pode ver no período medieval, necessariamente. Então a gente pode dizer que o período medieval não é um processo, não estava no processo civilizador. O processo civilizador vem a partir do momento que você concentra o Estado moderno, você cria o Estado moderno e traz para o Estado essa responsabilidade aí. Né? Então, basicamente, é isso. Né? Aí ele continua falando o seguinte, né, que Elias argumenta que o processo de pacificação na sociedade somente se tornou possível após a centralização política com a formação dos Estados Nacionais, como eu acabei de falar para vocês. Aqui vamos pegar um pouquinho a história. Os Estados Nacionais eles surgem
ali no século XIV, ali, por aí, um pouquinho mais do século XV, né, a unificação dos estados, o fim do período medieval e do feudalismo, onde os feudos se juntaram e criaram os estados nacionais. E automaticamente, nessa criação dos estados nacionais, cria-se também um monopólio da força para esse estado. Né? O estado precisa dessa força, necessariamente para o controle do seu próprio território, né? Manter o seu próprio território e manter a população também segura dentro desse território e manter a população sobre os domínios do Estado. Lembrando que se o Estado tem o monopólio da força, o Estado vai impor essa força para manter a sua hegemonia também. Então tem que pensar nessa questão toda, né? Então que é um sistema bem complexo de entendimento, né? Ele diz o seguinte: com a diminuição dos índices de violência, a aversão a atos hostis entre os indivíduos passou a se disseminar, bem como formas mais pacíficas de convivência social. Então, o que acontece? O Norbert Elias está querendo dizer, então, que esse processo civilizador ele acontece sim em sociedade. Nós não somos incitados a fazer violência, nós não somos ensinados a sermos violentos. Acontece que a sociedade ela acaba nos tornando violentos em determinadas situações. Mas, no geral, nós somos sim civilizados hoje em dia porque temos o Estado para fazer isso, temos as leis, nós temos nossos direitos, né, os civis, direitos políticos, direitos sociais, que fazem com que a gente possa ter, né, um embate de ideias e não de violência, né, na sociedade como um todo aí. Beleza, povo? Então, para fechar ali, ó, eu gostaria de dar uma atividade para vocês. Gostaria que vocês respondessem essa atividade aí no caderno, mas eu vou ajudá-los a interpretar um pouquinho o texto, né? Esse texto está na apostila de vocês, se não me engano, na página 7. Acho que na página 6, não, na página 6 vai estar lá esse texto aí, você pode ir lá ler ele lá com mais calma. Mas vamos tentar entender um pouquinho esse texto, vou tentar ajudar vocês a responder esse texto, para a gente poder pensar nessa questão do processo civilizador ali. Então, ali diz o seguinte, ele dá um texto chamado Justiça com as Próprias Mãos. Né? Então, vamos ler ele ali e a gente vai tentar pensar um pouco ele para vocês formarem a sua resposta. Né? Então, ele diz o seguinte, nu, orelha cortada com faca, marcas de espancamento no corpo, amarrado pelo pescoço em um poste na Avenida Rui Barbosa, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Assim foi encontrado um adolescente negro, acusado de praticar furtos na Zona Sul carioca. Depois de ter sido socorrido pelos bombeiros, que removeram a trava de bicicleta que o prendia, o adolescente contou ter sido abordado por 3 homens que se denominaram os justiceiros e usavam motos. Né? Em nome da justiça, o trio espancou o jovem com uma faca, com uma facada na orelha. Espancou o jovem com uma facada na orelha. Depois tiraram a sua roupa e o amarraram no poste. Então, ou seja, né? Aí não é um processo civilizador necessariamente, como eu já falei antes durante a aula, né? Então, ali é tratado necessariamente como um ato de justiceiro. É interessante de vocês abordarem essa parte dos justiceiros, porque é possível numa sociedade civilizada, no processo civilizador, que você possa se tornar um justiceiro? Não. Qual que era o certo que ele fazer? Você poderia ter abordado esse menino e, né, esse rapaz e chamado a polícia, deixado para o Estado fazer essa justiça. Os seres humanos fora do Estado não devem fazer isso no caso. Então isso aí é uma contra-lei. Então não pode, não é autodefesa necessariamente ou legítima defesa, mas sim um processo não civilizado. Né? Então é um processo que tentam justificar, evitar que se façam violência com atos de violência. Então, violência mais violência gera mais violência. Então, é nesse ponto que temos que analisar esse texto. Então, ali na pergunta, ele diz o seguinte: a notícia relatada apresenta um desrespeito aos direitos humanos e ao Estado de Direito. Por quê? Tá aí a resposta, né, cara? Eu acho que é bem fácil aí de responder se você se basear no princípio do processo civilizador de Norbert Elias, né? E é uma coisa, e essa situação do texto ali é algo muito comum, né? A gente vê aí, né? As pessoas hoje parece que têm um sentimento de que elas querem, né? Parece que elas não querem mais que o Estado resolva, mas sim elas mesmas vai ser isso. E se fizermos isso,
nós entraríamos no estado de guerra novamente, né? Na sociedade civil aí, e que não é esse o objetivo de vivermos em sociedade. Beleza, povo? Então acho que fechamos, é isso. Eu desejo a todos vocês tudo de bom, que vocês se cuidem aí. Viva a sociologia, a matéria mais linda do mundo, como eu sempre falo para vocês todo final de aula. E abraço a todos, que vocês tenham aí um bom final de semana. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês. Um grande abraço a todos e tchau!